Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o teu comentário. É o mais importante, além do like, da inscrição, o teu comentário é o mais importante, porque nós somos um grupo modesto, sob o ponto de vista qualitativo, de 130 mil pessoas, mas superlativo, sob o ponto de vista qualitativo. Os debates que nós procedemos nos vídeos e nas lives são realmente sensacionais. Eu quero agradecer a você por isso e mais uma vez te pedir para deixar o teu comentário aí, se engaje, concordando ou discordando de mim, se engaje aí, porque nós estamos vivendo um momento muito conturbado tecnicamente, sobretudo tecnicamente, não diria nem politicamente, mas tecnicamente nós estamos vivendo um momento muito conturbado, que gera muita controvérsia, porque tem alguns que ainda continuam defendendo o trabalho horroroso que o Sampaoli faz tecnicamente, além de também não ter a menor condição de ser um treinador que corresponda a uma liderança importante dentro do nosso grupo, capaz de resolver problemas de relacionamentos, capaz de dar uma entrevista que faça com que o torcedor rubro-negro entenda quais são as pretensões que ele tem para o time dentro de campo, desorganizado, gerando espaços, gerando sempre muitas finalizações do adversário, com sinalizações de transições defensivas e ofensivas precárias, um time que não consegue se organizar dentro do campo para poder chegar ao gol adversário, um time de chuveirinho, um time de chutões. A nossa saída de bola é uma vergonha. A nossa marcação de saída de bola do adversário é uma vergonha. Um time lento, um time que anda a 30 km por hora, que não sabe fazer nem um contra-ataque que seja produtivo. Um time sem jogadas ensaiadas, um time que é comandado por um treinador, queira você ou não, que não sabe nem responder as perguntas que são feitas. Um time que é comandado por um treinador que consegue ter a proeza de substituir um lateral de ofício por um volante que não está acostumado a jogar ali e que gera 2 dos 3 gols que o Flamengo tomou, ou seja, o lado dessa substituição, que eu ainda imaginava no início da live de ontem, fosse por problemas físicos, e não foi. Ele próprio discorreu. Treinador que tem a cara de pau de dizer que precisava fazer alteração na lateral esquerda porque o time deles tinha ali um extremo agudo, um ponta agudo, e que o time precisava jogar por dentro. Fico eu pensando aqui, e a marcação desse ponta agudo que ficou legada ali ao Thiago Maia e ao Alan, que o cobria, que também, sinceramente, como é que pode ser possível pagar 50 milhões? Ele pode se desenvolver? Tudo bem, mas não vale 15 milhões. 15 milhões, já é a 4ª, 5ª partida dele, nunca tinha aparecido na história do futebol, nos comentários que os rubro-negros faziam. Nós nunca o almejamos, mas o companheiro resolve chegar aqui no Flamengo e pedir a contratação desse jogador. Atuação horrorosa. O ponta do Cuiabá fez o que quis dele, com erros de passes, posicionamentos precários. Não é culpar um jogador, mas é culpar, meus amigos, as escolhas que o Clube de Regatas do Flamengo faz. Era óbvio, Lulante, que isso iria acontecer. Mais uma vez o Flamengo escalando 2 pontas agudos. Mais uma vez o Flamengo escalando o meio-campo sem a menor possibilidade de criatividade. E tudo por quê? Porque é assim que ele gosta de jogar, independente das peças. Um treinador que despreza o planejamento estratégico, que é muito importante em toda organização, e não é diferente no futebol. O treinador que não estuda o adversário, que diz que precisava fazer a substituição do lateral, porque eles tinham um ponta que na verdade era um extremo perigoso, e aí joga essa substituição para o meio do campo para poder fortalecer aquilo que ele próprio esmaeceu quando escalou o time. Preteriu o Luan, não levou o lateral esquerdo da base, ele sabia que poderia gerar problemas. Ele é o grande responsável. O DNA daquela derrota vergonhosa de ontem é dele, está ali.
as impressões digitais do Sampaoli, porque as impressões mentais do Sampaoli, eu quero dizer a você aqui, ninguém vai conseguir tirar, porque ele é indecifrável. É cada entrevista pior do que a outra. Como consequência, nós temos um jogo agora na quinta-feira que é dificílimo, que o Flamengo realmente pode ganhar em função da habilidade dos jogadores. Eu citei ontem na live, inclusive, a anarquia dos jogadores, porque é justamente quando os jogadores fazem aquilo que ele não quer que faça, é que o Flamengo consegue fazer gols. O Flamengo só ganha anarquicamente, por desobediência dos nossos jogadores, dos melhores jogadores dentro de campo. O Flamengo só ganha por jogadas individuais daqueles que costumam brilhar no elenco do Flamengo. Flamengo sem, mesmo com esse elenco valioso, mesmo tendo pago agora mais de 100 milhões em 2 jogadores, o Luiz Araújo e o Alan, que realmente não vão resolver o problema do Flamengo, em detrimento até de escolhas mais importantes da substituição de Arrascaeta e do Everton Ribeiro, para que tenham suplentes que consigam apresentar no campo ao menos um percentual mais do que satisfatório da criatividade dos dois. O Flamengo, ao invés de se concentrar em jogadores para jogar ali, prefere gastar dinheiro, mesmo depois de tantas críticas que eu fiz, gastar dinheiro em jogadores que não vão resolver o problema e que apenas acentuam esse problema na medida em que eles contemplam essa ideia vazia do Sampaoli de jogar ali pelas pontas, sempre com um jogador do Flamengo contra 3 jogadores adversários, um time facilmente anulado. Um time que ontem, meus amigos, não tomou apenas um nó tático. O nosso time ontem protagonizou, eu quero aqui dizer a você, uma robusta vergonha. E justamente nessa semana que nós temos, então, um jogo importante que vamos levar muita pressão. Por quê? Porque no jogo de Copa Libertadores, na semana passada, eu estou fazendo aqui Copa, porque tem muita gente dizendo que o time do Flamengo escolhe os jogos e que os jogos do brasileiro não são interessantes para esse time do Flamengo, mas no jogo de Copa nós levamos 2 bolas na trave de um time que está em péssima fase, como é o time do Olímpia, um time que está em crise financeira, inclusive, porque o time do Olímpia não recebeu ainda o bônus, não recebeu ainda aquilo que o treinador, aquilo que o presidente do clube havia prometido ao grupo pela classificação para as oitavas de final da Libertadores. O time que está em crise, o Flamengo consegue levar 2 bolas na trave aqui e atinge um placar magríssimo. E agora, meu amigo, na quinta-feira, nós só vamos triunfar se os nossos jogadores resolverem individualmente e não por uma estratégia vazia, oca, que nem o Sampaoli sabe explicar qual seja dentro do campo. Um time hoje que não tem comando, um time hoje que não tem o menor clima dentro do ninho do urubu para poder lidar com esse treinador que não faz a menor questão de estabelecer relacionamentos profícuos dentro do campo e dentro do elenco. Um treinador que não gosta de gente, que não gosta de pessoas e que ainda por cima é hipócrita, dizendo que o Pedro é gente dele. Não é só o Pedro, é o grupo inteiro que não gosta dele. Ninguém entende aquilo que ele fala. E foi assim em todos os clubes os quais ele participou. E o resultado disso qual é, companheiro? Eu quero aqui te dizer, eu confio na classificação do Flamengo? Sim, confio. Mas por obra da habilidade dos nossos jogadores e não pelo comando dele, porque bastava um comando ontem da substituição ali do Ayrton Lucas, que você aí estava pensando como eu, que era um problema físico, mas não era, foi uma opção tática, isso ficou bem claro. Por aquilo que o Sampaoli falou e por aquilo que o Ayrton Lucas falou, foi uma opção tática do Sampaoli, e ele perdeu o jogo ali. Basta uma mexida, basta uma investida dele no elenco, mesmo com essa miríade de jogadores importantes, para dar esse tipo de coisa. É culpa dele apenas? Não, é culpa de quem põe ele lá. É culpa de quem não analisou a história pregressa nesse treinador. E aí você sabe qual é o risco, companheiro? Já estão fazendo campanha aí para o Rogério Ceni. Isso mesmo. Estão fazendo campanha para o Rogério Ceni porque o Rogério Ceni se dá bem com os jogadores. Estão fazendo campanha para o Rogério voltar, meu amigo, porque infelizmente
quando tinha que esperar por um treinador que iria ficar livre, quando poderia ter optado por um treinador que realmente fosse um líder, e nós tínhamos alguns livres no mercado para poder trazer, fomos optar por um treinador deslocado, que tem um histórico de problemas pessoais nos clubes os quais ele participou, um treinador que é persona não grata em exatamente todo o elenco, em todo o clube pelo qual ele passou, incluindo até aquela constelação de craques que a Argentina tinha na Copa de 2018. Infelizmente, meu amigo, o Rogério Ceni é candidatíssimo a ocupar o cargo na medida em que o clima continue pesado do jeito que está e não tem melhoria, porque o presidente estava lá nos Estados Unidos durante toda a semana tentando vender o Flamengo. O Marcos Braz não é categórico o suficiente para poder cobrar o Sampaoli para que realmente tudo isso se resolva. Está aí o time do Flamengo completamente desordenado dentro de campo, tendo que jogar uma partida quinta-feira. Agora que eu vou repetir, vai ser difícil, dura, muita pressão, mas eu confio na habilidade dos jogadores. Então se prepare aí, companheiro rubro-negro, porque o clima dele é insustentável, como eu falei no vídeo de sábado, e muita gente dizendo que eu não sabia de nada. Eu lá de dentro da Gávea falei isso aqui para vocês, o clima dele é insustentável, ninguém aguenta o Sampaoli, e eu acho que forçosamente, independente do valor da multa, forçosamente o Flamengo vai ter que substituir. Aí você vai falar assim, você apoia uma coisa dessa? Eu não apoiava nem a chegada dele aqui. Você apoia o Rogério Ceni para assumir o comando técnico do Flamengo? De jeito nenhum. Tem treinador aí agora, no meio desse furacão para assumir o Flamengo? Não tem. O que é melhor? Continuar com o Sampaoli ou botar um treinador a toque de caixa que deturpe tudo? Sinceramente, companheiro, eu estou tão aturdido com isso tudo que eu quero aqui a tua opinião. Eu particularmente não sei. O que eu sei é que o time do Flamengo é esse que está aí dentro do campo. Não ontem, mas na quinta-feira também. É isso que eu sei. Eu sei é que o Flamengo toma sufoco e quando ganha as partidas, você aí, companheiro, alguns dizem assim para mim, tá vendo aí, Gil, olha só, o time está evoluindo. Evolução, o cara está há 112 dias, exatamente há 112 dias, treinando o time do Flamengo. Você vai dizer para mim que o que o Flamengo apresentou agora, nesse jogo, é evolução? Você vai dizer para mim que o que o Flamengo fez, tomando sufoco contra o Atlético Mineiro, na semana passada, mesmo ganhando o jogo, é evolução? Você vai dizer para mim que o jogo contra o Olímpia, na quinta-feira passada, exatamente resulta numa possibilidade de entendimento da minha parte de que o time está evoluindo? Você vai dizer que aquele jogo que o Flamengo fez contra o Atlético do Paraná, que tomou sufoco do início ao fim, você vai dizer para mim que aquilo ali é evolução? Sinceramente, o cara está 112 dias, é um destrambelhado, é isso que ele é. Ele é um destrambelhado que escolhe pessoas destrambelhadas também para poder tomar conta exatamente das posturas que o time do Flamengo tem que tomar, ou seja, da sua comissão técnica. E que resulta nesses problemas todos aí. Um destrambelhado. E mais destrambelhado ainda é aquele que escolheu. Saudações rubro-negras, hoje à noite tem live. Grande abraço a você, deixa o teu comentário aí.